Obrigada. Você pode iniciar também, por favor? Sim. A minha não parou aqui. Bom, boa tarde. Retomamos a sessão da tarde do dia 24 de setembro, da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Presentes os conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e eu, Lisiane Angelotti Meira. Nós passamos agora ao julgamento do item 359 da pauta, cujo relator é o doutor Ari. Doutor Ari, por favor. Pois não, o processo já está na pauta. Vou ser bem rápido. São declarações de compensação. Então, aí no relatório, são 8 decompes em que a recorrente alega que tem crédito de PIS e COFINS. Ela alega que tem créditos extemporâneos, que ela refez a escrita fiscal dela, porque descobriu que haviam créditos que não tinham sido utilizados, retificou a DCTF e a DACOM. Só que na DCTF apareceram, em diligência da fiscalização, apareceram valores a pagar. E aí a fiscalização, entendendo que existia uma divergência, fez uma diligência, mas não recebeu documentos. E a recorrente vem dizer, em manifestação de conformidade, que ela tem créditos, mas não traz documentos. E aqui, em recurso voluntário dela, diz que já apresentou os documentos na manifestação de inconformidade para a DRJ, mas também não trouxe esses documentos. Olhando o processo todo, não existe essa documentação que comprove os créditos extemporâneos de 2006. Portanto, eu neguei provimento ao recurso justamente por falta de liquidez e certeza dos créditos. É o meu voto. Muito obrigada, doutora Ari. Podemos passar a votação? O relator propõe negar provimento. Doutor Marcelo? Com o relator. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Doutor Salvador? Com o relator. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho o relator. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Doutor Breno? Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então a decisão do item 359 é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Agora passamos... Qual será que nós poderíamos julgar ainda? Halliburton. Halliburton é demorado? São 23 processos, mas eu fiz uma separação aqui para racionalizar o tempo. Então, a gente pode começar julgando alguns, né? E vai julgar até onde der. Não tem nada complexo, não, na minha opinião. Não tem. Porque a gente tem... Eu vou deixar o complexo... Oi? A gente tem um pouco menos de meia hora. Tá, dá para fazer. Então, ó, já pode começar? Qual item para eu anunciar? 371. 371. Então, vamos voltar o item 371, cuja recorrente é Halliburton Serviços Limitada, e o relator, doutor Marco Antônio. Por favor, doutor Marco Antônio. Tá certo. Esse processo, ele se refere à declaração de compensação relacionada à COFINS não acumulativa, era o período de apuração 5 de 2004, cujo pleito foi feito no valor de R$ 485.576,99. Foi deferido aqui, na verdade não foi deferido nada, porque a unidade de origem concluiu no despacho decisório que teria ausência de saldo reconhecido do pagamento informado como gênese do crédito para a compensação pretendida. Aqui na parte do relatório, em síntese, a unidade de origem disse que não foi comprovada a existência do pagamento indevido, tendo em vista que o contribuinte não respondeu ao termo de intimação
né, que ele foi encaminhado. Foi cientificado e não apresentou esclarecimentos a respeito desse assunto. Depois desse despacho decisório, de ter sido dado ciência à recorrente, né, ela apresentou manifestação de inconformidade, que foi apreciada pela DRJ e também considerou aqui que a homologação da declaração de compensação condiciona-se à comprovação da existência do crédito, que não foi feito no presente processo. Apresentou, então, depois de ser certificada essa decisão de primeira instância, o recurso voluntário, né, onde defende a comprovação do direito creditório e pedindo aqui o provimento do seu recurso. Em síntese, aqui, o que a recorrente defende é que ela teve um erro de interpretação ao analisar os contratos celebrados anteriormente a 31/10/2003, a fim de verificar o regime de apuração que seria aplicado às receitas oriundas desses contratos, né? Ela disse que, à época, ela possuía mais de 10 contratos celebrados com a Petrobras, seu principal cliente. E, numa interpretação primária da lei, ela entendeu que esses contratos eles foram firmados a preços pré-determinados, né? Motivo pelo qual deveriam ser mantido em enquadramento no regime cumulativo. Sem, no entanto, haver uma definição do que seriam esses contratos pré-determinados. Assim, permaneceu a recolher o PIS e a COFINS pelo regime cumulativo, né? No entanto, quase um ano após a publicação da Lei 10.833, foi publicada essa Instrução Normativa 468, que no artigo 2º definiu o que seria esse preço pré-determinado, que é aquele fixado em moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato, sendo trazido demais conceitos em seus parágrafos. Então, diante dessa conceituação pela Instrução Normativa 468 e consultas realizadas em empresas de consultoria, auditoria, teve a notícia de que o recolhimento que ela vinha realizando por meio do código 2172, que era a COFINS cumulativa, era equivocado. E tendo em vista que esses contratos celebrados com a Petrobras possuíam uma tabela de preços em dólar americano a ser adotada em caso de pedido de fornecimento realizado pela própria Petrobras. E também porque os valores mencionados nesse contrato não representavam a remuneração pela totalidade do seu objeto, e poderia haver majoração em função da oscilação e taxa de câmbio. Aí essa instrução definiu outras hipóteses, né, a respeito da tributação pela não cumulatividade do tributo, e dessa forma ela afirma que ao perceber que os recolhimentos foram efetuados de forma indevida, apurou quais contratos não estariam enquadrados nos conceitos previstos na IN 468, que permanecerá sistemática, né, e que dos 585.183,60 pagos em 18/8, ela devia apenas 73.760,82. E, por conta disso, né, em relação à apuração do regime da não cumulatividade, diz que apresentou débito após os descontos dos créditos decorrentes da aquisição de insumos, conforme permitido por essa sistemática de apuração, mas que foi compensado. Então, na verdade, a receita não seria pela sistemática da cumulatividade, mas sim pela não cumulatividade que foi de acordo com a recorrente que está da forma adequada. Diz que está claro aí o seu crédito, né, e eu passo a apreciar. Após a apresentação de seu PDCOMP, a contribuinte foi intimada pela unidade de origem, né, por intermédio do termo de intimação fiscal de 30/5/2002, relativamente ao período de apuração do crédito pleiteado nesses autos. Nesse termo de intimação, a unidade de origem solicitou que ela justificasse as diferenças nas declarações da CPF, da IPJ e da conta, tá? Praticamente tudo divergente, né? Aí ela deveria apresentar planilha de apuração da base de cálculo, ou seja, documentos que justificassem esse crédito pleiteado nessa declaração de compensação. Como não houve resposta nem solicitação de prorrogação de prazo por parte da interessada, a autoridade considerou ausentes os atributos de liquidez e certeza necessários à comprovação e não reconheceu esses créditos. Como a recorrente permaneceu inerte diante da demanda fiscal, foi indeferido o direito do pleito creditório, em razão da impossibilidade de se atestar a liquidez e certeza. Então, a unidade de origem, ela possibilitou a recorrente apresentar os esclarecimentos e documentos necessários à análise do pleito creditório. Não houve, portanto, falta de oportunidade para a recorrente justificar adequadamente os valores requeridos. De sua banda, a recorrente
não apenas deixou de apresentar os documentos na fase do procedimento fiscal, como também agora, em sede de contencioso administrativo, limitou-se apenas a expor a evolução do tratamento tributário a ser dado às receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31/10/2003, consoante o artigo 10 da Lei 10.833 de 2003, o que não tem o condão de, por si só, comprovar os valores de créditos utilizados no PERDECOMP. Ressalte-se que o ônus de comprovação do direito creditório pleiteado em declaração de compensação pertence a recorrente, sendo essa a comprovação feita não apenas com retificação de declarações, mas primordialmente com documentos contábeis e fiscais hábeis e idôneos a tal intento, conforme requisitado pela autoridade fiscal no termo de intimação fiscal assim reproduzido. Aí, nesse sentido, eu estou citando o julgamento desta mesma turma, em que a conselheira aqui, a relatora foi a doutora Semiramis, né, que, em síntese, disse que para fazer jus à compensação, a contribuinte deve comprovar a existência do crédito reclamado à Receita Federal, sob pena de estar indeferido, né. E estou transcrevendo aqui um trecho desse julgado, em que, didaticamente, a doutora Semiramis expõe, expõe essa afirmação. Portanto, equivoca-se a recorrente quando tenta imputar o ônus da comprovação do direito creditário pleiteado à própria autoridade administrativa, buscando com esse inverter o ônus que lhe incute. No que diz respeito ao pedido de diligência, objetivando, como ela diz, análise do documento que couber, a fim de comprovar definitivamente o direito creditário pleiteado no pedido de compensação, tal procedimento se mostra inconcebível para a produção de prova que incumbe a recorrente apresentar. Dessa forma, em razão da ausência da comprovação do crédito a ser utilizado na compensação declarada no PERDECOMP, análise correta a sua não homologação. A conclusão, portanto, é por negar provimento ao recurso voluntário. Muito obrigada, doutor Marco Antônio. Podemos passar a votação? Doutor Ari, por favor. Acompanhe o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Acompanho. Doutor Salvador. Acompanho. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho o relator. Doutora Semiramis. Acompanho o relator. Doutor Breno. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então nós estamos no item 371, e a decisão é de negar provimento por unanimidade de votos. O 373... O 373... Oi? Mais os 373? O 3, na verdade, tem mais 5 iguais a esse. Só muda o tributo e o PA. A argumentação é a mesma, tanto da manifestação de conformidade quanto do recurso voluntário, o procedimento fiscal é idêntico. Então, o 373 é idêntico a esse aqui. Quais são os outros 5, Marco? 373 como? 373, 370, 410, 372 e 369. Um pouquinho mais devagar, por favor. A gente acabou de apreciar o 371. Vamos fazer mais devagar. 373. 371 vai ser aplicado o mesmo resultado no 373. Não, 371 já foi. Isso, então, que é esse aí. Vai ser o mesmo resultado no... A gente vai pegar o resultado dele e aplicar no 373. 370. 370. 410. 410. 372. 372. E 369. Bom, eu tenho que anunciar todos aqui, né? Então, eu parei no 410. Então, na ordem, né, Marcão? 369. Eu vou anunciar todos agora. Eu parei no 410. 370. Vamos lá, gente. Nós vamos votar agora, porque são processos bastante similares ao 371. Nós vamos votar os itens 373, 370, 410, 372, 369. Para todos eles, o relator propõe negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Ari, por favor. Acompanhe o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Acompanho. Obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho. Doutora Semiramis. Acompanho o relator. Doutor Breno. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, itens 373, 370, 410, 372 e 369, a decisão é, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
Ok, deixa eu marcar os aqui. Encerrando. Tem outro bloco agora. Hã? Tem outro bloco. Você acha que dá tempo? Dá sim. Então, vamos lá. Seriam 4. Hã? 374, 375, 380 e 394. Mas aí a gente vai analisar um deles, né? A gente vai começar com 374. Aí o resultado pode ser replicado no 375, 380 e 394. Então, vamos primeiro votar, vamos submeter a julgamento o item 374 da Halliburton. Por favor, doutor Marco Antônio. É uma declaração de compensação, né? Relacionada aqui a crédito da COFINS não cumulativa, código de receita 5856, no período de 10 de 2012, em que a unidade de origem constatou a inexistência de crédito para utilização em compensações. No procedimento fiscal, a unidade de origem, ela intimou a recorrente a apresentar documentação para justificar esses créditos, né? E, pelo visto aqui, diante da ausência de documentação comprobatória do direito creditório, o que não permitiu verificar a certeza e liquidez do crédito a ser utilizado nos DECOMP em questão, conforme pressupõe o artigo 170, né, da lei do CDN, mesmo após o contribuinte ter sido regularmente intimado e com base no artigo 76 da IN 1300 de 2012, conclui-se pelo não reconhecimento do direito creditário envolvido nas declarações de compensação acima de Estado. Então, ela foi cientificada, apresentou sua manifestação de conformidade, que foi julgada improcedente pela DRJ, e apresentou agora, em fase de recurso voluntário, né, as alegações aqui de que a comprovação do direito creditário prediado, o qual decorreria de revisão interna efetuada, onde teria sido identificado o pagamento maior de contribuições de PIS e COFINS em 2011 e 2012, em razão de reconhecimento de crédito de importação e de retenções na fonte, que somente foram reconciliados no fim do ano calendário 2012, motivo pelo qual a transmissão das declarações de compensação ocorreu somente a partir do exercício seguinte. Então, ela disse que ela efetuou uma revisão aí, né, em sua escrituração, e detectou aí que teria esses créditos, teria sido identificado o pagamento maior das contribuições, decorrente de crédito de importação e de retenções na fontes que não foram reconciliadas, não foram apurados na época própria. Então, eu vou apreciar aqui, no mérito, vou partir para o mérito aqui, totalmente equivocado o raciocínio da recorrente. O ônus da comprovação do direito pleiteado em declaração de compensação pertence a ela, sendo essa comprovação não apenas com retificação e declaração, como também, né, por meio de documentos contábeis e fiscais hábeis e idôneos, até eu entendo. Eu cito aqui o julgado dessa turma, bem como o trecho do respectivo voto, que é o julgado 3301.007.485, de 29 de janeiro de 2020, né? Então, eu digo que em relação ao ônus que a recorrente tenta imputar a própria fiscalização, que isso não deve prevalecer, porque isso seria como inverter o ônus que lhe incumbe. E no que diz respeito, portanto, a pedido de diligência para confirmar se, de fato, o direito creditório encontra-se devidamente refletido nas declarações retificadoras, tal procedimento se mostra inconcebível para a produção da prova que incumbe a ela apresentar. E quanto ao crédito utilizado na declaração de compensação, ela tenta justificar a origem em crédito de importação e retenção na fonte, sem, no entanto, apresentar qualquer prova documental que respalde essas operações. Não apresenta documentos fiscais e nem memória de cálculo, não apresenta documento suficiente aqui que possibilite o reconhecimento do crédito pleiteado. E neste ponto, ressalte-se, como bem pontuado pela DJ, que, diferentemente do alegado, somente DCTF e DACOM não são suficientes para comprovar o crédito pleiteado, porque em seus recursos, ela defende que bastaria apresentar essas declarações para que a fiscalização pudesse comprovar o seu crédito, de que estaria todo demonstrado em DCTF e DACOM.
Então, por conta dessa fundamentação e dessa motivação aí, eu voto por negar provimento do recurso voluntário. Ok, muito obrigado, doutor Marco. Podemos votar? Doutor Ari, por favor. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Acompanho. Muito obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho o relator. Grata. Doutora Semira Miss. Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Breno. O relator. Eu também acompanho o relator, então a decisão é de negar provimento por unanimidade de votos. Negar provimento ao recurso voluntário. Encerramos. E essa mesma decisão vai se reproduzir em quais itens, doutor Marcos? 375, 380 e 394. O 380 é repetitivo, né? Também é mesmo assunto. Tá, então vamos... primeiro, vamos votar o 395 e o 394, depois o 380, só para a gente mencionar os repetitivos aí. Então, em relação aos itens 375 e 394, o doutor Marco propõe negar provimento ao recurso voluntário. Vamos votar os três já, e o 380 também. Então, nós estamos votando os itens 375, 380 e 394. E... já olha aqui. E o 380 ele é repetitivo, 381 não? 393. 393. Doutor Ari, por favor. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Acompanho. Obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho. Doutora Semira Miss. Acompanho. Doutor Breno. O relator, presidente. Obrigada, eu também acompanho o relator. Então, os itens 375, 394 e também o 380, que é repetitivo do 381 a 393, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Encerramos? Tem mais dois aqui que são idênticos e que são simples, só muda a alegação no final. Eu posso resumir ainda mais. Aí rende um pouquinho, né? É o 367 e o 379. Então, vamos à votação do item 367, da mesma recorrente. Por favor, doutor Marco Antônio. Esse item aqui, 367, ele se refere a decompro de PIS, cujo crédito pleiteado é PIS não cumulativo, pagamento com código 6912 do período de apuração 7 de 2012, em que o valor pleiteado foi 692.650,19. Foi não homologada aí a compensação em razão da ausência de saldo reconhecido do pagamento informado como gênese do crédito para a compensação pleiteada. Na manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente, a DRJ considerou a manifestação de inconformidade improcedente por conta de falta de comprovação, né? E cientificada do recurso da manifestação de inconformidade, do resultado da decisão da DRJ, a recorrente apresentou recurso voluntário em que ela defende a comprovação do direito creditório pleiteado e que decorreria de revisão interna efetuada, onde ela teria identificado o pagamento maior da contribuição de PIS e COFINS em 2012, conforme comprovado no lançamento contábil em anexo ao recurso, referente à reversão, aqui que eu coloquei entre aspas, reversão de accrual de receita, baseado em estorno de receita na medição de serviços prestados offshore e pendentes de aprovação por parte da Petrobras para o faturamento através de notas fiscais, né? Então, ela pede aqui o provimento do recurso para fins de homologar a compensação realizada ante a comprovação da existência do crédito, e cuja existência e suficiência pode ser confirmada através da análise de suas declarações, né, DCTF e da CON do período. Então, no mérito aqui, eu passar para o voto, né, a admissibilidade aqui é tempestiva, atender mais pressupostos de admissibilidade, razões pela qual deve ser conhecido. E no mérito, a recorrente alega a desnecessidade da apresentação de documentação comprobatória da existência do direito creditório pleiteado, pois ela diz que seu crédito decorreu de revisão interna por ela realizada, onde identificou o pagamento a maior, né,
e que, após a constatação, procedeu à retificação de suas declarações desse TF-DACON do período, e que, sendo devidamente essas retificações aceitas pelo sistema da RFB. Diz que não bastaria demais documentos para comprovar isso, porque a simples análise dessas declarações seriam suficientes para comprovar seu crédito, e que a demonstração do direito creditório se faz apenas mediante a transmissão de FD contribuições. Ela cita aqui o princípio da verdade material, dizendo que a fiscalização não deveria ter deixado de homologar a compensação, em função da não apresentação de cópias das declarações por parte da recorrente, caberia a realização de diligência, e por conta disso ela pleiteia o provimento do recurso. Eu digo aqui que agora estou apreciando, que o pedido dela não tem fundamento, está totalmente equivocado o raciocínio da recorrente, pois o ônus de comprovação do direito creditório em declaração de compensação pertence a ela, conforme já a jurisprudência dessa turma, e não só da turma, como do CARF como um todo, e ela encontra-se equivocada ao tentar imputar o ônus de comprovação do direito creditório para a fiscalização, com isso buscando inverter o ônus que lhe incumbe. Quanto ao pedido de diligência, eu esclareço aqui, né, que encontra-se para confirmar se de fato o direito creditário encontra-se devidamente revertido na negociação. Tal procedimento se mostra inconcebível para a produção de prova que incumbe a recorrente apresentar. Então, não é possível deferir pedido de diligência em segunda instância por conta desses esclarecimentos. E quanto ao crédito usado na declaração de compensação, em que ela cita como motivo para a apresentação de sua ADECOMP, ela tenta justificar a origem na alegação de que teria ocorrido estorno de receitas de serviços prestados à Petrobras, afirmando que tal operação estaria comprovada por meio do lançamento contábil em anexo ao seu recurso voluntário. Então, ela traz aqui, eu reproduzi esse lançamento, né, aqui na página 7 do voto, e eu esclareço que, compulsando citar o documento acarreado aos autos pela recorrente, aqui ela se refere como lançamento contábil, nota-se seria impossível associá-lo por si só ao valor que originou o crédito pleiteado. Não há qualquer prova documental a respaldar essas operações, documentos fiscais a justificá-las, e também não tem memória de cálculo. Foi simplesmente isso aqui que ela apresentou, além das alegações, é claro. E também não tem nada que possa conciliar aqui com o que está demonstrado aqui na planilha que ela apresentou em seu recurso. Neste ponto, ressalte-se, como bem pontuado pela DJ, que a escrituração por si só, ou seja, quando desacompanhada de documentos a ela pertinentes, não é suficiente para comprovar o registro nela efetuado. Dessa forma, em razão da ausência de comprovação do crédito a ser utilizado na compensação, correta a sua não homologação. Então, a conclusão é por negar provimento do recurso voluntário. Obrigada, doutor Marcos. Podemos passar a votação. Item 367, o relator propõe negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Ari? Acompanho o relator. Doutor Marcelo? Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Doutor Breno? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. E 367, quais que são similares? O outro seria o 379, inclusive do mesmo PA, sendo que o 367 é de PIS e o 379 é de COFINS. Mesma argumentação, toda idêntica. Ok, então 379, a proposta é a mesma e é por negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Ari? Acompanho o relator. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Marco Antônio? Doutor Salvador? Acompanho. Achei que fosse Marcos Roberto, desculpe. Doutor Marcos Roberto, agora sim. Também acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Doutor Breno? Com o relator. Eu também acompanho o relator, então a decisão é negar provimento e é por unanimidade de voto. Encerramos 379 e com isso encerramos a sessão desta tarde de 24 de setembro.
Patrícia, por favor, interrompa a gravação.